Olá, alunos e alunas do canal, sejam bem-vindos mais uma vez para dar continuidade na nossa aula utilizando aqui Android e PHP. Lembrando que nós estamos trabalhando primeiro com o PHP, a gente vai construir a nossa aplicação em PHP e depois nós vamos estar construindo a nossa aplicação em Android. Na última aula, nós começamos a implementar a estrutura da nossa aplicação, de como que ela vai ser aí ao longo das nossas aulas. Só que quando a gente criou aqui a nossa rota baseada em dependência do container e a gente executou aqui, colocamos aqui o endereço para acessar aquela função, o que aconteceu? Exibiu aqui um erro falando que a classe usuário controller não existe, não foi encontrada. Isso porque a gente precisa registrar, fazer com que essa classe seja carregada automaticamente. Dessa forma, a gente não precisa ficar incluindo o arquivo onde está essa classe por todo o nosso projeto. Então, a gente vai utilizar aqui o autoload, utilizando aqui a especificação PSR4, que quem já programa com PHP aí é conhecido aí de muitos. Então, vamos lá. Para que nós possamos configurar esse autoload, a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai precisar acessar aqui o arquivo compose.json. Acessando esse arquivo, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar colocar aqui qual que vai ser o namespace que a gente quer carregar e aonde está, em qual diretório está esse namespace. Então, aqui nessa parte, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse -dev, só vou deixar aqui o autoload, pois a gente eu não quero deixar essa parte aqui de dev do nosso projeto. Se quiser deixar, não tem problema, tá? Mas eu vou tirar ela. Aqui, o que eu vou fazer? Nós temos aqui o namespace testes e a pasta testes que está especificando o arquivo aqui, esse carinha aqui. Então, essas pastas, ou seja, essas classes estão sendo carregadas de maneira automática. Só que, para que nós possamos carregar aqui, essa classe aqui, ou tudo que tiver dentro dela, dentro dessa pasta, automaticamente, todas as classes devem possuir o mesmo namespace, ou seja, devem inicializar com esse namespace aqui. Isso no nosso caso, do nosso projeto. Poderia ser qualquer um. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar logo aqui abaixo app. Então, esse app aqui é o nosso namespace. Esse // aqui é a estrutura para especificar que isso aqui é o namespace nosso. Dois pontos. E qual pasta que está? App /. Então, está dentro dessa pasta aqui as classes que a gente quer carregar automaticamente. Só que, mesmo assim, a gente colocando esse arquivo, a gente precisa fazer com que o Composer, o Slim, carregue essas classes para a gente. Existe um arquivo aqui que está dentro da pasta vendor, a pasta, e dentro da pasta vendor tem uma pasta chamada Composer, que contém aqui toda a especificação, todas as classes que são carregadas automaticamente. Se a gente acessar esse arquivo aqui, o PSR4, você vai ver que tem aqui, testes, que é o que? Esse testes aqui, cadê aqui? Dessa pasta aqui. E no Composer também tem esse arquivo, compose.json. Tem essa especificação. Quando a gente for gerar o nosso arquivo automaticamente, ele vai adicionar esse cara nesse arquivo aqui, e em outros arquivos também. Se não me engano, aqui, ele vai adicionar uma outra área uma outra parte do código aqui também, tá? Aqui, se você observar, testes também está adicionado dentro desse arquivo. Agora vamos lá. Então vamos fazer com que aquele namespace apareça aqui e dessa forma o Composer carregue para a gente, faça o autocarregamento dessas classes. Então a gente vai precisar de acessar o prompt de comando. Tá? A gente vai acessar o diretório onde está o projeto e executar o comando para fazer aí o autocarregamento. Então vai ser da seguinte maneira: eu vou acessar aqui o meu diretório, nesse caso meu champ está na partição E, e vou acessar aqui a pasta do meu projeto, que está em champ/htdocs/php Android
aula. Então, esse aqui é o diretório do nosso projeto. Se a gente abrir aqui, ó, champ, htdocs, tá aqui, ó. E o nosso arquivo composer. Vou voltar aqui no início. E vamos digitar o seguinte comando. Se você fez a instalação pelo executável padrão do Composer lá no início da aula, ou você fez aí, baixou manualmente, então você vai ter que digitar de duas formas diferentes. Então, se você fez pelo instalador e configurou as variáveis de ambiente corretamente, basta você digitar o comando Composer e seguido aqui do comando para fazer o ajuste daquele arquivo. Então, o nome desse comando vai ser o seguinte, ó, eu estou aqui com a página da configuração do Composer aberta, que é esse carinha aqui, o dump-autoload. Então aqui, ó, tem toda a documentação do Composer para realizar esse autocarregamento. Inclusive o Slim, se você observar aqui trechos do código, existe lá no nosso código que a gente baixou do nosso esqueleto. Então vamos lá, vamos digitar esse comando aqui, dump autoload. Opa. Então ele já vai atualizar o arquivo para a gente. Então aqui, ó, abrimos aqui, ele já atualizou e a gente vai conseguir agora executar essa nossa rota que a gente colocou no nosso projeto. Se a gente vir aqui e atualizar, colocar aqui qualquer nome, sei lá, vou colocar aqui vários, uns, salvar, ele vai atualizar automaticamente. Então, vejam só, então, toda vez que você for criar um namespace, lembre de colocar aqui, ó, no arquivo composer.json e utilizar o comando dump-autoload. Agora, se você não instalou o executável, qual vai ser o comando que você vai ter que digitar? Vai ser php, o local onde está a instalação do seu Composer. No meu caso aqui, ele está nessa pasta aqui, o Composer, e o nome do arquivo. Aí vai ficar o seguinte, composer.composer.pa dump-autoload. Então, ele vai fazer a atualização, só que o nosso arquivo já está atualizado. Então vejam só que as duas formas diferentes de você realizar o comando. Essa aqui se você instalou pelo executável Composer e configurou a variável do ambiente corretamente. Esse aqui também, só que especificando o caminho direto. Então, é isso que eu queria demonstrar para vocês nessa aula, demonstrando como que a gente pode fazer o autoload do nosso projeto. Se vocês gostaram dessa aula, curta o canal, curta o vídeo, compartilhe aí. Qualquer dúvida, qualquer problema, deixe aí nos comentários e na medida do possível eu estarei tentando responder para vocês. Então, aquele grande abraço e até a próxima aula.